No resumo de filmes de hoje, após sofrer um terrível acidente de trânsito, Anna desperta em uma funerária. Elliot, o diretor do local, afirma que ela se encontra na transição entre a vida e a morte, e que somente ele pode falar com ela, pois tem a capacidade de se comunicar com os mortos. Anna desconfia da situação, mas encontra-se encurralada. Sua única esperança é o noivo Paul, que sente que algo não vai bem na funerária. Temos spoilers à frente, e se você já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, você não imagina como isso ajuda a continuar com o projeto. No início da história, vemos Elliot, que é o dono de uma funerária. Ele trabalha fazendo funeral de pessoas mortas, e aqui vemos que ele recebeu um velho morto. Ele estava levando aquele homem e preparando ele para o enterro. Anna veio ao funeral desse homem. O velho morto era o professor de piano de Anna, e é por isso que Anna estava chorando muito em seu funeral. Elliot viu que Anna estava muito deprimida e insegura, e que nunca poderia amar sua própria vida. Ela era uma professora de ensino médio, e ela tinha um homem em sua vida, cujo nome era Paul. Depois do funeral, Paul fica sabendo que ele recebeu uma promoção, e ele terá que se mudar para Chicago. E é por isso que ele levou Anna a um restaurante chique, pensando em pedir ela em casamento, para que os dois pudessem ficar juntos em Chicago. Então ele contou a ela sobre sua promoção e sobre a transferência, e ele lhe contou tudo o que estava prestes a propor a ela. Anna ficou preocupada e pensou que Paul estava terminando com ela e fugindo para Chicago. Então ela brigou com ele e saiu do restaurante chorando. Paul tentou impedir várias vezes, mas ela não parou. Ela saiu com seu carro. Paul estava ligando para ela várias vezes. Então, uma grande van estava buzinando atrás do carro de Anna e ela se distraiu. E por isso, acontece um acidente. A cena termina aqui. E na próxima cena, vemos Elliot na casa funerária, onde ele estava preparando o cadáver de Anna para o seu funeral. Mas, de repente, seus olhos se abriram e ela ficou com medo e pergunta a Elliot onde ela estava. Então, Elliot disse a ela que 8 horas atrás ela morreu em um acidente, e ele está preparando ela para seu funeral. Depois de ouvir isso, ela fica tão assustada que começou a gritar alto, mas não conseguia levantar do seu corpo, como se estivesse paralisada. Então, Elliot mostrou a ela sua certidão de óbito. No dia seguinte, Paul percebe que Anna ainda não tinha voltado para casa. Então, ele perguntou a todos em sua casa, incluindo amigos da escola. E por fim, ele foi até a casa da mãe de Anna, onde ele recebeu a notícia da morte dela. Depois de ouvir isso, ele ficou tão chateado que começou a chorar. Ele se culpou pela morte de Anna e sua mãe também lhe disse que ela morreu por sua causa. Do outro lado, vemos Elliot, e ele estava costurando o ferimento na cabeça de Anna. Então, alguém vem lá de fora, e por isso, Elliot dá uma injeção em Anna e diz a ela que com a ajuda dessa injeção, os seus músculos ficarão relaxados. Anna começou a ficar inconsciente aos poucos. Elliot saiu e viu que a mãe de Anna estava lá. Então, amigos, a questão é, se Anna está morta, então como Elliot consegue falar com ela? Na realidade, Elliot foi dotado de um superpoder sobrenatural. Ele podia falar com os mortos e podia vê-los e ouvi-los. Sua mãe estava do lado de fora e ela estava muito triste. Ela queria ver o cadáver de Anna. Então, Elliot trouxe o corpo para fora e ela observou o cadáver da filha. E depois de algum tempo, ela foi embora. E então, Anna acordou. Seu pulso não estava funcionando. Ela ficou muito assustada e começou a gritar muito alto e não parava. Ela continuou batendo na porta e pedindo ajuda. Naquele momento, Elliot estava no andar de cima em seu escritório, e então Paul entrou para ver o cadáver de Anna. Já que Paul não tinha parentesco de sangue com Anna, ele não foi capaz de ver seu corpo morto. E então, depois que Anna estava no porão ouvindo a voz de Paul, ela começou a gritar alto, mas Paul não pôde ouvi-la. Depois de algum tempo, Elliot desceu até Anna, e Anna perguntou se Paul veio vê-la, perguntando se ela podia vê-lo pela última vez. Elliot ficou um pouco bravo e disse a ela que agora ela estava morta, e ela tem que esquecê-los. E ele disse, se você mantê-los em suas lembranças, então você vai machucá-los e a si mesma também. Anna ficou muito chateada depois de ouvir isso, e Paul ficou bravo que Elliot não a deixou ver Anna pela última vez. E é por isso que ele veio direto para a delegacia de polícia para falar com seu amigo Tom. Ele pediu ajuda de Tom para ver Anna pela última vez. Ele quer se desculpar com ela, mas Tom não pode ajudá-lo. Do outro lado, Anna ainda não consegue aceitar o fato de que ela está morta. Ela está pensando que como ainda pode respirar e falar com Elliot, também tem havido algum engano dos médicos. Então Elliot disse a ela que ela acha que ela está viva, mas não, isso não é verdade. Posso falar com você e isso não é um milagre. Na realidade, eu fui presenteado com esse poder, e posso falar com pessoas mortas e ouvi-las também, para que eu possa ajudá-las em sua última transição. Anna ficou triste depois de ouvir isso. Ela tinha uma vida linda e um bom namorado. Ela ficou frustrada e adormeceu.
Depois de algum tempo, ela acordou com um barulho. Havia uma velhinha na frente dela. Era a senhora cujo cadáver ela viu um pouco mais cedo. E Ana ficou muito assustada depois de ver que aquela velha se aproximou dela e disse: "Você não está pronta para se salvar da senhora." Ela abriu a porta e entrou. Aquele quarto era muito horrível, e o quarto estava totalmente escuro. Ana entrou lentamente e de repente alguém agarrou sua mão e levou para dentro do quarto escuro. Ela ouve algumas vozes dizendo que ela está morta e que ela não merece essa vida. Então, de repente, uma garotinha chegou lá, e é Ana criança. A criança começou a dizer algumas coisas, e então Ana acordou desse pesadelo com toda a sua alucinação. Já que ela estava frustrada, ela começou a quebrar tudo ao seu redor. Elliot dá a ela um vestido que sua mãe mandou para ela usar em seu funeral. E então, Elliot coloca seu casaco no canto, e quando ela teve a chance, ela pegou a chave. Depois de algum tempo, Elliot saiu com seu casaco. Então Ana tentou abrir a porta, mas demorou muito. Por outro lado, Elliot parou em um posto de gasolina e percebeu que Ana pegou a chave. Então ele voltou rápido. E depois de muito tempo, quando Ana abriu a porta, Elliot já estava lá. Então Ana se escondeu. Ana foi a todos os cômodos para encontrar a porta para sair. E então ela foi para o seu quarto e encontrou um telefone. Então ela ligou para Paul. Paul recebeu a ligação, mas havia muita interferência na ligação. Paul pensou que alguém estava brincando com o nome de Ana. Ele ficou muito bravo e desligou a ligação. Enquanto isso, Elliot chegou lá e estava muito bravo com ela. E disse a ela que mesmo que seu corpo esteja andando, ela está morta. É para ir se olhar no espelho. Quando Ana se viu no espelho, ela se assustou, porque parecia um cadáver. Mas algo estranho aconteceu aqui. Quando ela estava respirando, o reflexo estava no espelho, e aquela parte do espelho ficou embaçada. Mas antes que Ana pudesse ver, Elliot apagou, e Jack estava assistindo tudo isso da rua. No dia seguinte, Paul foi à escola de Ana para pegar suas coisas. Então Jack o viu lá e disse a ele que viu Ana em um vestido vermelho com Elliot. Paul estava muito estressado e disse que não era verdade. Mas o pequeno Jack disse a ele que ele nem se importa com sua professora. "Estou lhe dizendo que vi Ana lá e você está me dizendo que ela está morta." Ele diz a Paul que ele está feliz que Ana terminou com ele. Paul, irritado depois de ouvir tudo isso, deixou a escola depois de bater em Jack. E então outro corpo veio para a casa funerária e era o corpo do irmão de um policial. O policial veio ver o cadáver de seu irmão. E então ele viu que o cadáver de Ana se moveu um pouco. Por isso, o policial disse a Elliot que ele queria ficar sozinho por algum tempo. Então o oficial foi até Ana e verificou seu pulso e viu que não estava funcionando. Então ele pensou que talvez tinha visto alguma coisa errada. Talvez fosse uma alucinação. E aí Jack chegou lá e começou a falar com Elliot. Elliot perguntou para ele se ontem ele chegou a ver Ana de vestido vermelho. E Jack respondeu sim. Então Elliot disse a ele para não ter medo. É um presente. Você pode ver, ouvir e falar com pessoas mortas como eu. É normal. Eu vou te contar sobre todo esse processo. E ele deu um exemplo de uma flor. É por isso que ele disse para ele jogar fora aquelas flores secas. Tudo isso afetou muito Jack. Então Paul estava voltando para casa e ele notou um vestido vermelho. Então ele se lembrou que Ana também usava um vestido vermelho. E ele foi até a casa de Elliot e começou a chamar e gritar bem alto por Ana. Elliot tentou impedi-lo, mas Paul foi até o porão e continuou chamando por Ana. Ana acordou depois de ouvir a voz dele, mas ela sabia que ela estava morta. Paul não podia ouvir sua voz, então ela nem tentou, porque uma vez Elliot disse a ela que sua mãe e Paul não a amavam, porque eles seguiram em frente com suas vidas. Então Paul foi à polícia novamente e pediu ajuda, mas lá estava escrito que a certidão de óbito foi dada depois de observar seu pulso. Paul ficou muito surpreso depois disso. Paul disse que ela poderia estar viva. Existem algumas drogas hoje em dia em que podem fazer o pulso parar por algum tempo. Quando eles estavam brigando sobre isso, Lois chegou lá e viu o cadáver de Ana. Ele confirmou que viu que o coração dela estava batendo. Então Paul implorou para eles irem lá e checarem novamente. Ele implorou para que levassem o corpo dela ao médico. Porém, mais uma vez, a polícia não pode ajudar em nada. Em outra cena, Ana disse a Elliot que ela se arrepende muito de sua vida. Então Elliot perguntou a ela o que você queria de sua vida. Ana fica frustrada e diz que não sabe o que a deixa feliz. Busquei a minha felicidade desde criança, mas nunca encontrei. Elliot ficou com raiva e diz: você sabe o que te faz feliz e o que é felicidade? Tudo que você quer em sua vida é miséria. É por isso que você escolheu a miséria. Então Ana diz: não, eu quero a felicidade em minha vida. Sempre procurei o amor, mas minha mãe sempre me disse que o amor traz dor e miséria. É por isso que eu nunca fui capaz de pensar por mim mesma. Elliot ficou frustrado e disse que Paul amava ela ainda. Então Ana disse: você não vai entender essa complicação. Eu sempre temi esse amor. E se toda essa felicidade vier para mim de repente e ela for embora, então eu vou perder tudo. E Paul irá para longe de mim. Por isso muitas vezes tentei manter Paul longe de mim para que ele me deixasse.
Então Elliot perguntou a ela se Deus te desse outra chance de estar viva, o que você faria? Então Elliot abriu a porta e deixou que ela escolhesse seu caminho, e ela ficou muito feliz que foi até sua casa. Mas ela viu algo muito incomum lá. Todos estavam ao redor dela, até sua mãe e Paul, e eles estavam fazendo uma sepultura para ela. Ela ficou triste pensando que todos haviam seguido em frente. Ela foi até Paul e tentou falar com ele. Então Paul disse que ele não se importa mais. Então todos observaram Anna pela última vez e a colocaram no túmulo. Não apenas isso, havia insetos correndo por toda parte em seu corpo. Ela ficou tão assustada depois de ver tudo isso que saiu correndo. Anna aparece perto da porta de Elliot, e ela estava com medo de aceitar a morte. É por isso que ela não queria ir embora. Depois de assistir a essa cena horrível, Anna disse: "Graças a Deus que eu estou morta." Elliot sorriu e disse: "Eu achava que você era diferente, mas não. Você acha que tem medo da morte, mas na realidade tudo que você tem medo é da sua própria vida. Você não quer viver, você só quer continuar com o seu medo." No dia seguinte, Elliot foi ao funeral de Anna, e Anna aceitou totalmente que ela estava morta. Elliot a preparou e fez sua maquiagem. Então ela se viu no espelho e respirou relaxadamente. Mas então, novamente, o espelho ficou embaçado, depois que ela respirou nele. Isso significa que sua respiração estava quente e ela estava prestes a reagir depois de ver isso. Mas então, Elliot deu a ela uma injeção. Então, o funeral de Anna começou e Jack, Paul e a mãe de Anna estavam presentes lá. Paul deu a ela um anel que ele comprou para ela para pedir ela em casamento. Mas então Anna se mexeu um pouco, mas Paul não percebeu. Ele estava muito chateado e chorando muito. E assim que seu funeral terminou, Elliot foi ao seu escritório. Havia muitas fotos minúsculas de muitas pessoas. Então ele colocou a foto de Anna lá e disse: "Olha, Anna, toda sua família e amigos cederam o último adeus." Então ele colocou a foto dela na parede. Isso significa que todas essas pessoas cujo funeral foi feito por Elliot. Depois do enterro, Paul estava bebendo muito. Então Elliot foi até ele e tentou forçá-lo a entender que Anna não existe mais. Ela está morta. Então deixe e siga em frente. Mas Paul não pôde aceitar. Por fim, Elliot disse a ele que ela ainda estava viva, e fala para ele ir vê-la no cemitério. E então Paul foi direto para o cemitério em seu carro e tirou Anna de seu túmulo, e a salvou, e então eles se abraçaram e disseram que se amam. Mas aí acabou a bela alucinação de Paul. Alucinado, ele viu que estava na funerária de Elliot. Elliot disse a ele que antes de chegar ao cemitério, ele sofreu um acidente e ele morreu. Então Paul disse a ele que ele estava totalmente vivo. Elliot então o acertou com uma vara e o pobre Paul morreu. O filme termina aqui, e o que aconteceu? Você não entendeu esse final e o que realmente aconteceu aqui, certo? Ok, vamos ver isso agora. Primeiro vamos falar sobre Anna. A van que bateu em Anna era de Elliot, o que significa que Anna sofreu um acidente por causa de Elliot. Depois do acidente, Elliot injetou algo chamado brômeto de hidrogênio em seu corpo. Como resultado, seu batimento cardíaco diminuiu e parou por algum tempo. Os paramédicos verificaram seu pulso e disseram que ela estava morta. E então ela foi levada para a casa funerária de Elliot, enquanto ela estava viva. Agora, a questão é, por que Elliot fez essas coisas? Na opinião de Elliot, pessoas como Anna não têm direito de viver, porque eles não são gratos, não estão felizes com suas vidas, estão sempre tristes e deprimidos. Eles nunca ficam felizes e espalham negatividade por todas as pessoas ao seu redor. Então por que ele não os mata diretamente no acidente? Porque ele lhes deu uma segunda chance, fez com que eles se sentissem mortos e ele trouxe o arrependimento deles bem na frente deles e deu a eles outra chance de viverem felizes. Elliot queria ver se eles conseguiam entender o propósito do valor da vida. Ele fez o mesmo com Anna, mas ela teme sua vida e finalmente diz que, graças a Deus, que ela estava morta. Se Paul tivesse um pouco de ajuda da polícia, ele poderia ter salvado Anna, mas por que Elliot matou Paul? Porque depois que Anna morreu, Paul também ficou deprimido no dia do funeral. Elliot tentou ajudar, mas Paul não escutou e então exatamente por isso que Elliot fez o acidente para Paul. E então ele foi declarado morto e levado para sua casa funerária, e então Elliot o matou lá. Entretanto, vimos Jack aqui. Jack foi muito influenciado por Elliot e talvez no final Jack tome o lugar de Elliot. Então amigos, esse foi o filme de hoje, Após a Morte, de 2009. Se inscreva no canal e obrigado pela companhia.